Shalom Aleichem. Vamos fazer a abordagem, talvez não seja muito longa, porque, como eu já disse, estou sozinho em casa e fica muito difícil, às vezes eu consigo, às vezes não, mas temos aqui, para Yitro, uma frase muito importante na Torá: Hine anochi ba'elecha be'anan ba'avur ishma' ha'am bidvarai imach vegam becha ya'aminu le'olam. O que quer dizer essas palavras? O que querem dizer? Primeiro, o povo estava muito afastado de Deus no Egito. Os únicos que preservaram a fidelidade àquilo que foi transmitido por Yaakov Avinu foram os Leviim, os levitas. A maioria do povo chegou a praticar Avodah Zará, e agora era o tempo de retornar a Deus. É claro que fizeram um sacrifício para isso, o sacrifício do Pesach, que sacrificaram o cordeiro do Egito, que na verdade era o símbolo do domínio egípcio sobre todas as nações, e através disso conseguiram o mérito para que Deus os livrasse daquela situação. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihye bidvarav. Eu percebo aqui que novamente o celular está gravando de uma forma esquisita, bem, não sai a imagem perfeita. Depois eu vou verificar o que está acontecendo. Deve ser questão de muita coisa acumulada. Pois bem, isso nos ensina, primeiro, que para recebermos alguma coisa, nós temos que ter méritos. Não é só chegar e dizer que aconteça algo e nós não fizemos nada para isso. Muito importante. Tanto que quando houve a partilha do mar para que o povo atravessasse, dizem os sábios que Nahashon ben Aminadav precisou entrar no mar até que chegasse a água acima do pescoço. E aí o mar realmente se abriu. Ou seja, se você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, faça algo para isso. Consiga os méritos. Não fique esperando tudo de graça. Quando nós lemos essa frase aqui, ela não vem só para isso, ela vem para outras coisas também. Então a questão aqui principal é a profecia de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, como consta aqui, não acreditamos nele por causa dos milagres que ele fez, por causa das coisas grandes que ele realizou, senão por uma coisa simples. Vamos ler aqui primeiro o trecho que consta nos fundamentos da Torá, no Mishneh Torá, no capítulo 8, no comecinho do capítulo 8. Moshe Rabbeinu não creram nele o povo de Israel por causa dos sinais que ele fez, porque as pessoas que acreditam através de sinais têm algum erro, algum engano, algum defeito em seu coração. Porque é possível que uma pessoa faça um sinal, seja por como se chama?
como esses mágicos que fazem coisas que as pessoas pensam que estão fazendo, realmente não estão, ou através de um kishuf. Kishuf é o quê? Feitiçaria. Aqui tem uma coisa interessante que eu sempre digo para as pessoas: feitiçaria não existe. Então, como é que ele está dizendo aqui que existe? A questão é a seguinte: na Torá, é claro que não é aceito que existe qualquer força além da força de Deus. Mas, para as pessoas que querem acreditar que há algo além de Deus, há uma força além de Deus, existe feitiçaria, existe força na magia negra, então Deus mesmo faz acontecer. É o que consta na Guemará. Se você vem se purificar, Deus te ajuda. E se você procura se purificar, você procura oportunidade de fazer coisas erradas, Deus também te ajuda. Ou seja, Ele é para você os caminhos que você escolher. Isso envolve aquela questão que eu falei antes. Faça para ter mérito. Mas, quando a pessoa determina que existe alguma força além da força de Deus, então Deus permite que aquilo aconteça. Quem trata bem desse assunto, na verdade, não é nem o Rambam. É Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, o grande cabalista italiano, né, que pediu para ser sepultado ao lado de Rabbi Moshe Ben Maimon. E ele fundamentou seus livros exatamente sobre o Moreh Nevuchim. Por incrível que possa parecer, seus livros foram fundamentados sobre o Moreh Nevuchim, que foi escrito pelo Rambam, racionalista. E ele prossegue aqui dizendo que é possível fazer por kishuf, por feitiçaria, e todos os sinais que Moshe Rabbeinu realizou, ele realizou pela necessidade, não para trazer provas sobre a profecia. Teve que afundar os egípcios, abriu o mar e eles foram afundados dentro dele. Precisaram de alimento no deserto, ele trouxe o man, que nas Bíblias em português está traduzido como maná. Tiveram sede, partiu a pedra e eles tiveram água. O pessoal de Cora, aqueles que se uniram a Cora, os filhos de Reuben, foram engolidos pela terra. Então, se não foi por essas coisas, por que aqui acreditar em Moshe Rabbeinu? Por que nós acreditamos? Por causa do Ma'amad Har Sinai, por causa do que ocorreu no Sinai. A ocorrência do Sinai, nós vimos e não alguém estranho. E aquilo que geralmente é muito raro eu citar, o pessoal do Chabad, né, o pessoal que merece o devido respeito, especialmente pelo exemplo que dão de Ahavat Israel, o amor ao próximo judeu. Então, dessa vez eu vou citar algo muito importante aqui. O Rebbe de Lubavitch, que o ideal do Chabad é muito antagônico no que diz respeito a meu posicionamento. Eu não escondo isso, mas eles têm muitas coisas que são de real valor. E o Rebbe de Lubavitch, especialmente, porque foi uma pessoa com
nível de inteligência acima do normal, na minha opinião. Além, é claro, da dedicação a todo judeu, pelo mundo inteiro. E o Rebbe de Lubavitch diz o seguinte: uma mentira que envolve um povo todo não pode sobreviver a uma geração. Então, isso que aconteceu lá no Sinai, que nós ouvimos, vemos o fogo, ouvimos a voz e tudo mais. Isso tudo não passaria de uma geração se não fosse verdade. E quando Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, ele já não era um ser humano. Ele deixou de ser um ser humano. Tanto que a prova disso é aquele relato que, quando Miriam e Aharon falam de Moshe Rabbeinu, que eles dizem que eles também são profetas, e porque ele não tem mais nada de relacionamento com sua esposa. Se for por ser profeta, eles também são profetas. Então Deus diz: Moshe, Aharon, Miriam, compareçam imediatamente à tenda. A tenda que estou falando aqui é o tabernáculo. Quando chegaram lá, apenas um entrou, Moshe Rabbeinu. Os outros dois ficaram fora. Muita gente entende que ali é uma coisa racista, que é porque ela era negra. Não, muitos judeus ali estavam casados com egípcias, ou pessoas de outras nações africanas que estavam dentro do povo judeu. Não tem nada a ver, não é questão do racismo, só contou o detalhe, que ela era cuxita. Mas a situação ali é que ele não tinha mais relacionamento, não tinha mais nada com ela, porque assim que ele desceu do Sinai, ele já não necessitava mais nada do que necessita o corpo humano. E com isso, nós entendemos que nós não acreditamos em Moshe Rabbeinu por causa dos sinais. Nós não somos como outras religiões que aceitam aí os seus profetas, os seus messias, por causa de milagres, porque curou o leproso ou qualquer coisa assim. Não. Simplesmente o que aconteceu lá no Sinai foi algo acima do normal. E esse é o motivo da nossa crença em Moshe Rabbeinu. Então, Deus diz que, através do que aconteceu ali, o povo creria tanto em Deus como em Moshe Rabbeinu. E aconteceu isso. Agora, como nós podemos saber sobre algum profeta no futuro? Também isso é abordado no prefácio à exegese da Mishnah, do Rambam. E ele fala sobre isso claramente. Nós não podemos ficar colocando em dúvida se fulano é ou se não é. O que nós precisamos saber é que, por questão de sinais, por questão de milagres, nós não podemos acreditar em ninguém.
E o que acontece é que nós precisamos sempre ter em consideração esse ponto sensível, que a Torá, como disse o Rebbe de Lubavitch, ela nos foi outorgada, e se fosse ali uma mendácia, não teria passado uma geração. Bom, até aqui esse esclarecimento. E como eu fui solicitado muito por um amigo, tratar de um assunto que é bem sensível, que eu não gosto de falar disso. Mas, e não tem a ver com a paraxá, tá bom? Isso aqui é um assunto à parte, como se fosse um brinde. Nós vemos aí um certo esquerdista judeu aqui no Brasil se utilizando de um grupo chamado Neturei Karta em Israel para se desfazer do sionismo. Aqui eu quero abordar o assunto de uma forma bem esclarecedora, que afinal de contas, o que é o sionismo? As pessoas às vezes ficam confusas. O que é o sionismo? Bom, o sionismo ele se apresenta com várias faces. A principal face é o direito nosso, do povo judeu, de ter nossa pátria, nossa terra, a terra de Israel. Mas fica só nisso. Foi criado um movimento lá no século XVI, fundado pelo Gaon de Vilna, por um lado, na Lituânia, e pelo fundador do Bet Chabad, na Ucrânia. E esses dois grupos enviaram diversas famílias para a terra de Israel e criaram fundos para conseguir mantê-los. Então, a maioria do pessoal do Bet Chabad foi para Hebron. A maioria dos discípulos do Gaon de Vilna foram para Jerusalém. Em Jerusalém, os seguidores do Gaon de Vilna foram apelidados de Perushim, fariseus. Fariseu aqui não tem essa conotação cristã, que o cristão se confunde, não sabe exatamente o que é fariseu. O cristão pensa que fariseu é só aquele que consta lá no Novo Testamento deles, e que é sinônimo de hipocrisia, sinônimo de falsidade, e que perseguiram o JC e tal. Não tem nada a ver com isso. Parush significa separado para as coisas de Deus. Parush, fariseu, significa isso. E os costumes entre os fariseus da época do Talmud, entre eles estava não andar 4 côvados, 2 metros, sem tefilim sobre si. Então, esses discípulos do Gaon de Vilna foram chamados fariseus exatamente porque mantinham isto. Eles eram fiéis ao Talmud e essa fidelidade eles mantiveram até mesmo no uso dos tefilim, em conformidade com o que consta no Talmud. Como disse Rebbe Yohanan no Tratado de Yomá, Hilul Hashem, um exemplo sou eu, que eu ando mais do que 4 côvados sem tefilim. É claro que para eles isso era um Hilul Hashem terrível. E que dizer de nós hoje, que a maioria nem usa tefilim o dia todo, só na hora da oração de Shacharit e pronto. Mas esse não é o assunto principal. O assunto principal é a questão do sionismo. Foi criado outro movimento sionista mais tarde, através de judeus que não eram praticantes, judeus anti-judaísmo. E esses judeus fizeram isso no intuito de conseguirem apagar a chama do judaísmo, apagar a chama da Torá. E é verdade isso.
infelizmente. Tanto que criaram kibbutz, acho que todo mundo sabe o que é uma espécie de socialismo onde as pessoas viviam num tipo de uma fazenda, todo mundo em conjunto, e ali o Rabinato de Israel decidiu até fazer os casamentos deles sem testemunhas válidas pela Torá, porque a situação estava grave. Então não haveria mamzerim, porque não havia casamento, já que as testemunhas não eram válidas. E por quê? Porque eles chegaram ao ponto de aderir àquela filosofia grega, de certa filosofia grega, não estou dizendo que são todos os filósofos gregos que aderiram a isso, que todo mundo devia ter relações sexuais sem discriminação, para que ninguém soubesse de quem são os filhos. Isso aconteceu, infelizmente. E com isso, o mundo seria todo igual. Como sempre, eles falam tanto em igualdade, e não existe igualdade nenhuma. E chegaram a esse ponto, infelizmente. Então, houve realmente essa motivação de apagar o judaísmo. Só que é só isso que é sionismo? Não. Depois se levantou o movimento dos seguidores do Rav Kook. Rav Kook foi um seguidor do Gaon de Vilna, que também usava os seus tefilin durante o dia todo. E era um Kohen Tzadik, que conseguiu levantar um movimento e que foi apoiado pelo Rabino Ben Zion Oziel, o Rishon LeZion Sefaradi, né? Que só existia o Rishon LeZion Sefaradi na época. Eu estou sendo redundante aqui, mas a questão é que, com o passar do tempo, inventaram Rabino-chefe Ashkenazi, Rabino-chefe Sefaradi, mas sempre teve só um, antes disso, antes da criação do Estado de Israel. E, aliás, antes da criação do Estado de Israel, nenhum rabino sefaradi tinha documento de rabino. É importante ressaltar isso, que muitas vezes eu já expliquei para as pessoas, isso não existe. Isso é uma coisa que foi inventada na Itália pelos judeus italianos para aparecer com as universidades. E com o passar do tempo, pegou asas e se estendeu para o mundo ashkenazi, mas nunca chegou aos sefaraditas. Aos sefaraditas, isso chegou depois da criação do Estado de Israel, por motivação do Estado de Israel, para que o Estado de Israel pudesse controlar os rabinos, como sempre existe política nesse meio. Então, transformaram os rabinos em servidores públicos e agora todo mundo tem que ter documentação. Voltando ao nosso assunto, o movimento do Rav Kook deu frutos, se levantou o sionismo religioso. Esse sionismo religioso, ele simplesmente ligou o amor à pátria, o amor à terra de Israel, à Torá, e fortaleceu o coração das pessoas que se importam realmente com o povo judeu, que se importam realmente com a terra de Israel, e levantou um amor muito grande pela terra, um patriotismo excelente. A primeira coisa que o Rav Kook cuidou foi de dar respostas à interpretação que eu já abordei aqui em outro vídeo, interpretação errônea sobre os juramentos que constam lá em Ketubot Kof Yud Aleph, Ketubot 111, página 111 do Tratado de Ketubot, que Israel não podia, o povo judeu não podia conquistar a terra de Israel à força, e não podia fazer guerra para isso e tudo mais. Primeiro, nós não fizemos guerra para isso, a guerra foi feita contra nós, para nos destruir.
E segundo, houve um consenso das nações. As Nações Unidas, ou a Liga das Nações, eu não sei exatamente se na época já era a ONU, ou se ainda era a Liga das Nações, decidiram que nós temos direito sim de ter nossa pátria e fizeram a partilha da Palestina. E essa partilha ela foi feita de uma forma muito injusta para os judeus, que na verdade a Jordânia é parte da Palestina, para quem não sabe. A Jordânia seria o Estado palestino. Mas na verdade os ingleses decidiram entregar isso para uma pessoa de origem saudita, que até hoje está uma bagunça lá dentro. 70% dos habitantes da Jordânia são palestinos de origem da Palestina, da terra de Israel mesmo, que hoje é tido como Estado de Israel. E os outros estão lá, frutos da própria terra, pessoas de origem do povo da terra da Jordânia, mas a Jordânia seria parte da Palestina. O mandato britânico sobre a Palestina incluía a Jordânia toda. Pois bem, temos aqui um movimento que começou onde vive, né? Temos a leva dos sefaraditas na época de Dona Gracia Nassi, né? Na época da Inquisição. E temos os sionistas antirreligiosos, anti-judaísmo, no movimento da Haskalah, dos Masquilim, os iluminados, os iluministas judeus, que procuraram apagar a chama do judaísmo. E nós temos que entender uma coisa, como diz o Rambam sobre a criação de diversas religiões que se abriram pelo mundo, que tudo está incluído nos planos de Deus. O mundo não teria consciência do que é o Mashiach se não viesse o cristianismo, o islamismo. O mundo não teria consciência do que é o povo judeu se não propagassem a Bíblia para todo o mundo. Então, Deus faz as coisas de uma forma que às vezes nós nos perguntamos, por quê? E lá na frente nós conseguimos entender. Então, nós temos aqui pessoas que são anti-judaísmo, entre os judeus, mas essas mesmas pessoas conseguiram criar um exército, criar uma subsistência, melhorar, modernizar o Estado de Israel e prover toda a necessidade de um povo. Importa o motivo principal? Não, Deus escreve as coisas como Ele quer. E aí entra a questão do Erev Rav, aquilo que nós dizemos que há uma mescla de povos entre nós, que a finalidade é acabar conosco e Deus se usa deles. Como Deus faz as coisas, isso é outra história. O importante é que tudo vem para o bem. Nosso povo vai conseguir, no final, a redenção e Deus se usa de todos, especialmente porque esse pessoal aí precisa consertar o que foi feito lá no bezerro de ouro. Isso tudo tem a ver. Bom, eu acho que, não sei se eu consegui esclarecer bem tudo isso, porque fica muita lacuna, que é muito assunto. Essa questão de bezerro de ouro, essa questão de Erev Rav, a questão de pessoas de origem de Amalek no meio do povo judeu. É muito complicado de explicar, é muito longo, é muito profundo. Então, tudo que eu posso dizer é que eu só espero ter ajudado a esclarecer. Desejo a todos Shabbat Shalom Umevorach.